Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos chegando, estamos ao vivo, estamos no ar para mais uma live, para mais uma aula do nosso Café com Desbloqueio, nessa série a respeito dos sinais do fim. Seja muito bem-vindo, sextou, sexta-feira, e vamos continuar aí na nossa jornada, na nossa perseverança para entender a respeito dos sinais do fim dos tempos. Eu já quero te pedir para você apertar o like agora, aperta o like, hoje nós vamos falar sobre a perseguição dos santos. A perseguição dos santos é o nosso assunto de hoje. Pega esse link, já compartilha, manda nos grupos do WhatsApp, manda para tudo quanto é canto, porque a aula de hoje vai ser poderosa. Vamos falar sobre perseguição. Fechou? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se você ainda não curtiu, curta. Se você não compartilhou, compartilhe. E se você não inscreveu, comentou aqui ainda, comenta aí, ó, coloca o emojizinho do cafezinho, do foguetinho, compartilha aqui, interage aqui com a gente. A sua interação, ela é muito importante. Fechou? Vamos nessa então. Ó, QR Code está na tela, esse QR Code aqui é para você poder participar, fazer a sua inscrição para participar da imersão do seminário, na verdade, o arrebatamento e o fim dos tempos. Na próxima quarta-feira, nós iniciaremos o nosso seminário, será na quarta e na quinta-feira, às 20 horas, pelo horário de Brasília. Não será aberto, tá? Tem gente achando que vai ser aberto. Não vai ser aberto, não. Você tem que fazer a sua inscrição, preencher lá o seu cadastro e reservar a sua vaga, e você vai receber o acesso para você assistir esse seminário. Não será aberto aqui no YouTube, tá bom? Então faça aí a sua inscrição, o QR Code está aí, aponta a câmera do seu celular para ele, ou o link que está na descrição aqui do vídeo para você. Fechou? Vamos para a aula de hoje, vamos falar hoje sobre a perseguição. E a base, nós estamos usando aqui Mateus 24, né? Mateus capítulo 24 é a base aqui do nosso estudo, da nossa série. E eu quero ler com você hoje o versículo 9. Mateus 24, versículo 9, diz assim a palavra. Então eles, Jesus dizendo a respeito dos sinais do fim dos tempos. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Jesus vai falar aqui sobre a perseguição. A perseguição é um dos sinais do fim dos tempos. Perseguição a quem? Aos santos. Quem são os santos? Existem dois grupos que são declarados santos através das Escrituras: os judeus e os cristãos. Então, quando Jesus fala sobre a perseguição, Jesus está falando, associando a esses dois grupos, os judeus e os cristãos. Vamos lá, vamos entender aqui um pouquinho. O que é perseguição? Quando a gente vai pesquisar um pouquinho sobre a perseguição, a gente percebe que perseguição nada mais é do que uma ação motivada pela intolerância contra algo, uma ideia, um pensamento, uma nacionalidade, uma etnia, ou contra uma pessoa em específico. Então, perseguir é eu agir com impulso por meio de uma intolerância que eu tenho a respeito de algo ou de alguém. Então, essa perseguição, ela vai trazer coerção e repressão, ou seja, reprimir a pessoa para que esse desejo de intolerância, essa má empatia que existe entre nós, essa aversão social, ela seja resolvida. Então a perseguição nada mais é do que isso. É quando existe um sentimento negativo contra algo, contra alguém, e aí eu quero coergir essa pessoa, eu quero reprimir essa pessoa, então eu persigo ela. Seja uma pessoa, seja uma ideologia, seja uma nacionalidade, enfim. Então, o objetivo de toda perseguição sempre é expressar um sentimento negativo. Toda perseguição tem como objetivo final
expressar um sentimento negativo contra uma pessoa, contra um pensamento, contra uma ideologia. Agora, qual é o objetivo de uma pessoa que persegue alguém ou persegue algo? Ela quer que aquilo ou aquela pessoa seja difamada ou destruída. Quando eu persigo alguém ou persigo uma causa, a minha preocupação é que essa causa ou essa pessoa afete outras pessoas. Então, para que isso não prolifere, eu quero difamar ou eu quero destruir aquela pessoa ou aquela causa, por causa de um sentimento negativo que eu carrego. Por exemplo, a perseguição aos judeus está muito ligado ao poder que os judeus carregam. Não sei se você sabe, mas os judeus eles são detentores de 55% do mundo, de empresas, de startups, de ideias. Os caras são geniais. É o maior polo de startups do mundo, é Israel. Então, quando uma outra nação ela não consegue atingir esse patamar, então ela começa a ter um sentimento negativo contra Israel, pelo sucesso de Israel, pelo crescimento dos judeus, pelo poder que os judeus carregam. Então vem a repressão, vem a perseguição, com o objetivo de difamar ou destruir os judeus. Então esse é o objetivo de uma perseguição, é difamar ou destruir alguém ou uma causa por causa de um sentimento negativo que eu estou gerando, que eu estou carregando por aquilo. E como eu falei para você, quando se trata dos sinais do fim dos tempos, os dois grupos que mais são e serão perseguidos até o final dos tempos, a conclusão dessa era, são os judeus e os cristãos. Não existe outro grupo, não existe outra ideologia, outra cultura que seja perseguida mais do que a cultura judaica e o cristianismo. Não existe. Por quê? Por que os judeus e os cristãos são perseguidos? E são desde sempre. Desde sempre. Desde a fundação da nação de Israel, do povo de Israel, da formação do povo de Israel, desde o começo da igreja primitiva, e será assim até a conclusão de todas as coisas. Primeiro, por quê? Porque os judeus e os cristãos são representantes legais de Deus aqui na Terra. Os judeus e os cristãos são representantes legais do próprio Deus aqui na Terra. Quando nós pegamos a Bíblia, por exemplo, a Bíblia ela só existe hoje por causa da cultura judaica. Então nós temos aqui no Antigo Testamento a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. É uma literatura judaica por causa do histórico, por causa do ensino, por causa da instrução dos judeus, da cultura judaica, é que nós temos a palavra. Então Deus escolheu o povo judeu para ser o representante dele aqui na terra. Entre todos os povos, entre todas as nações, entre todas as etnias, Deus escolheu os judeus. Através de Abraão, o Senhor fez uma aliança com esse povo. E através de Abraão, nós temos todas as demais etnias da humanidade. Ou seja, tudo procede da cultura judaica. Tudo. Por exemplo, a primeira religião estabelecida por Deus, a primeira e a única estabelecida por Deus, é o judaísmo. O judaísmo foi a religião que Deus estabeleceu. Os ritos, as festas, a cultura, foi Deus que estabeleceu. Então esse povo carrega o DNA de Deus. Eles são representantes legais de Deus aqui na Terra. Então, as leis de Deus, a cultura de Deus, o pensamento de Deus, o propósito de Deus está impregnado na cultura judaica. Então, se nós queremos acabar com Deus na Terra,
nós precisamos perseguir os judeus, porque esse povo carrega o DNA de Deus. Os cristãos, da mesma forma. Quem são os cristãos? Os seguidores de Cristo. Aqueles que entregaram a vida para Jesus e vivem o estilo de vida de Cristo. Então, Cristo é a manifestação, é a expressão exata de quem Deus é. O que para os judeus é uma sombra, é uma ideia, é uma religião, para os cristãos é um homem, é um estilo de vida, é uma pessoa. Então, o judaísmo tem a cultura, tem a mentalidade de Deus. O cristianismo tem a expressão exata. Tem a pessoa de Cristo Jesus, a imagem exata de quem Deus é. Ou seja, esses dois grupos, esses dois povos carregam o DNA de Deus. Seja na sua cultura, seja na sua mentalidade, seja nas suas leis, ou seja na pessoa do seu filho. No estilo de vida do seu filho. Os dois povos, essas duas ideologias, carregam o que é a essência de Deus. Então, se nós queremos anular Deus, se nós queremos anular os princípios, se nós queremos anular essa questão fundamental da humanidade, que é a espiritualidade, nós precisamos acabar com esses dois povos. E é por isso que a perseguição contra os judeus e contra os cristãos não irá se acabar. Por quê? Porque até a volta de Jesus é fruto dessas duas etnias, dessas duas ideologias. Jesus só vai voltar por causa dos judeus. Só por causa dos judeus. E por causa dos salvos que não serão arrebatados. Então, isso vai perdurar, essa perseguição. O Apocalipse fala sobre isso, sobre a perseguição que acontecerá, né? A Bíblia chama de a grande tribulação. Vai ser terrível por causa desses dois grupos, os judeus e os cristãos. Que mais? Um outro motivo, porque esses dois grupos carregam o poder para governar a criação de Deus. Os maiores princípios de prosperidade, de governo, de liderança, são princípios judaicos. Por quê? Porque eles carregam o DNA de governo. Deus falou para Abraão que através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através dele surgiria um povo próspero, um povo de governo, reis, príncipes. E essa mesma bênção está sobre os cristãos, porque Gálatas vai nos mostrar que nós, em Cristo Jesus, também somos, na verdade, somos descendentes, herdeiros da promessa de Deus a Abraão. Então, o DNA de governo, o DNA de liderança, de autoridade, Deus injetou nos judeus e nos cristãos. Talvez a maioria não sabe. Talvez a maioria não se apodera disso, de fato, pela ignorância, pela falta do conhecimento. Mas isso não muda a realidade. Isso não muda a verdade. A igreja carrega o poder de Deus para governar a criação. Os judeus carregam os princípios de Deus para governar sobre essa terra. E se o diabo quer governar, se as pessoas, se o sistema mundial quer governar, precisa neutralizar aqueles que carregam o DNA de governo. Você está conseguindo entender? Um terceiro motivo para a gente caminhar aqui é por que os judeus e os cristãos são perseguidos desde sempre? Porque estes são os únicos capazes de danificar o plano de Satanás. Isso é sério. Satanás influencia a criação? Sim. O anticristo governará? Sim. Mas os judeus, por meio dos princípios, e a igreja, por meio de Cristo, são os dois grupos capazes de danificar o plano de Satanás. Um cristão, quando ora, quando intercede,
quando se posiciona, ele tem o poder de danificar o poder das trevas em operação na terra. Os judeus, quando cumprem a Torá, quando cumprem os mandamentos, quando cumprem os princípios do Eterno, eles têm o poder de danificar, de impedir o avanço do império das trevas. Não existe outro grupo que tenha esse poder, a não ser os judeus e os cristãos. Bondade, boas obras, caridade, isso é irrelevante. Para esse assunto é irrelevante. Somente o cumprimento dos princípios e o posicionamento em Cristo Jesus podem fazer com que o império das trevas seja prejudicado. O diabo não é prejudicado quando você é bonzinho, quando você faz coisa boa, quando você doa alguma coisa, quando você faz caridade, dá pão, dá roupa. O diabo não é. O império das trevas não é danificado. Mas quando você ora, quando você se posiciona, quando você conecta coisas ao propósito, quando você cumpre princípios, aí sim. Então, se o diabo quer ampliar o seu império, quer implementar o seu nível de governo, ele precisa neutralizar os judeus e a igreja. Porque esses dois grupos carregam autoridade de governo. Está conseguindo entender? Então, a perseguição ela é um sinal do fim dos tempos porque ela mostra o avanço do plano de Satanás. Isso mostra o avanço da conclusão do fim de todas as coisas. A perseguição não vai acabar. Pode entrar quem for no governo, não vai impedir a perseguição. Porque a perseguição faz parte de um plano maior que está impregnado nas mais densas camadas da sociedade. Não adianta ter um presidente cristão, a perseguição não vai acabar. Por quê? Porque a perseguição é um dos sinais do fim dos tempos. Quanto maior é o nível da perseguição, maior deve ser o nosso entendimento. O tempo está acabando. E Satanás sabe disso. Quando nós lemos Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, vamos ler aqui, ó. Capítulo 12. Aqui. Apocalipse capítulo 12, vamos ler o versículo 13. Apocalipse 12, 13 diz o seguinte: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dera à luz o menino. Esse dragão é o diabo, é o anticristo. Essa mulher é a igreja. A igreja que não foi arrebatada. Esse menino aqui são aqueles que foram arrebatados. Então, quando Satanás ele perceber que o tempo dele acabou, e qual é o grande e último sinal que nós vamos falar do fim dos tempos? É o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, o diabo sabe que ele agora tem um período muito curto para poder operar. Então ele vai neutralizar os judeus, ele vai neutralizar a igreja que ficar aqui no arrebatamento. Por quê? Porque esses carregam o poder de influenciar o plano dele aqui na Terra, durante esse pouco período de 7 anos que ele vai ter. Então ele vai perseguir de forma violenta os cristãos que ficarem no arrebatamento e os judeus. Então, até o fim, a perseguição ela não vai acabar. Agora, o que você precisa entender? Você, como um cristão, você precisa entender que você não precisa participar desse acontecimento. A grande tribulação, ela vai ser desencadeada por essa perseguição.
por essa terrível perseguição. Hoje nós vivemos uma perseguição camuflada. Claro que existem alguns países aí onde é terrível a perseguição, só que essa perseguição terrível ela vai se manifestar em forma global quando o arrebatamento acontecer, por causa do governo do anticristo. Então nós precisamos entender, nós cristãos, que nós não precisamos passar por isso. Porque nós temos a oportunidade de sermos livrados desse mal. Como? No arrebatamento. Por isso que você participar do seminário é importante. Você precisa ser capacitado para entender, para se posicionar e acessar os códigos que Deus tem para nós para esse tempo. A perseguição ela existe, ela vai continuar existindo e vai se intensificar ainda mais pós-arrebatamento. Mas eu não preciso estar aqui. Certo? Então, QR Code está na tela, link está na descrição. Faz sua parte. Só que preste atenção no seguinte, para a gente caminhar para o final aqui. Uma coisa que eu vejo é as pessoas confundindo as coisas. Uma coisa é você ser perseguido. Outra coisa é você ter uma má reputação. Não confunda essas duas coisas. O que é perseguição? É quando eu tenho um sentimento negativo contra alguém, contra uma causa, contra uma ideologia, e eu quero reprimir ela, eu não quero que ela se espalhe, eu não quero que as pessoas ouçam sobre isso, dê atenção para isso. Então eu vou difamar essa causa ou essa pessoa até que ela seja destruída. Isso é perseguição. Agora, uma coisa é eu ser perseguido, outra coisa é eu ser mal falado. Muitos cristãos são mal falados. Muita gente é mal falada, mas não porque estão sendo perseguidos, mas porque a sua má reputação e o seu mau caráter está sendo proliferado. Então, se uma pessoa fala mal de você e o que ela fala é mentira, então isso é uma perseguição, é uma difamação. Agora, se o que a pessoa fala é verdade, mesmo que seja negativo, não é perseguição, não é difamação, é a realidade. Então tem muita gente que fala assim, a fulano tá me perseguindo. Por quê? Porque fulano tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou não sei o quê, mas você é. Se você é, não é perseguição, não é difamação, é a verdade. O que Jesus disse é que haveria perseguição, mas essa perseguição, ela não condiziria com a verdade. Então, se você está sendo difamado, se você está sendo perseguido por pessoas que querem destruir você por causa da verdade que você carrega, isso é perseguição. Agora, se as pessoas falam mal de você, que você é preguiçoso, que você não cumpre com seus compromissos, que você é isso, que você é aquilo, e você de fato é, isso não é perseguição. Então, por exemplo, se você... eu já vi pessoas falarem assim, cortaram a minha luz, estou sendo perseguido, Satanás está furioso contra mim. Cara, se você não pagou a sua luz, se você tem contas em atraso, não é perseguição cortarem a sua luz. Não é o diabo furioso contra você. É o sistema. Falta de pagamento e interrupção de energia. O diabo tem se levantado contra mim, sofri um acidente. Mas e aí, você estava correndo? Tava, mas... Não, irmão. Claro que o diabo pode se apoderar disso, ou aproveitar disso, mas não é perseguição, não. São consequências. O diabo se levantou contra o meu casamento, fulano está perseguindo o meu casamento. Mas por quê? Como que é o seu casamento? Como é o diálogo? Como é o tratamento? Como que você trata a sua esposa? Como que você trata o seu marido? Será que realmente é uma perseguição ou, na verdade, é falta de governo, é falta de gerir o seu relacionamento? Não confunda as coisas.
Você não come bem, você não faz exercício, aí você pega uma doença. O diabo colocou uma doença em mim. Não. Doença provém do diabo? Sim, mas também procede dos nossos maus hábitos. Então, não confunda as coisas. Quando nós lemos aqui Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 10. Mateus, capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é a justiça? O padrão de Deus, o propósito de Deus. Então, se você é perseguido por cumprir o seu propósito, isso é perseguição. Agora, se você não cumpre o seu propósito, se você não faz nada para o reino, se você vive na religiosidade, você não é perseguido. Você não é perseguido. O diabo não se levantou contra você. Você está do lado dele. Agora, se você está cumprindo o seu propósito, se você está fluindo debaixo da justiça, debaixo daquilo que Deus tem para você, e aí as coisas e as pessoas estão difamando você, falando mal de você, tentando prejudicar você, aí sim é perseguição. Pegou ou não? Você está conseguindo entender? Aí o versículo 11 diz o seguinte: Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Então, perseguição é fruto de mentiras. Se as pessoas falam que você é mau caráter e você não é perseguição, é a verdade. Se o seu casamento está mal cuidado, se o seu casamento está sendo empurrado pela barriga e vem alguém e interfere nesse casamento, não é perseguição, não é levante do diabo, é falta de governo seu. É falta de posicionamento seu. O diabo, ele é oportunista. Por isso que ele tem que neutralizar os cristãos e os judeus. Agora, você sabendo disso e você ainda dá abertura, não é perseguição não, irmão. É burrice. É burrice. Aí o versículo 12 diz: Exultai e alegrai-vos. Quando as pessoas estão falando mentiras contra você e você está debaixo do propósito, debaixo da verdade, se alegre. Quando as coisas estão dando errado, mesmo você fazendo aquilo que precisa ser feito, alegre-se. Agora, se tudo está dando errado e você não toma postura, você não faz o que é correto, entristece. Entristece. Porque você está sendo alguém que poderia estar se posicionando e não está. Carrega autoridade, carrega governo, mas não usa. Pegou ou não? Então, não confunda as coisas. A perseguição é real. Mas tem muita gente dando nome à perseguição, à falta de caráter, à inadimplência, à falta de posicionamento. Não confunda as coisas. Então faça o que precisa ser feito. Porque olha o que o Jesus disse: pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Não ache que Deus olhe para você como um coitadinho se você é perseguido, porque você será recompensado. Não ache que Deus... claro que Deus se entristece, é claro que Deus não tem prazer nisso, mas você será recompensado. Cada difamação, cada opressão, tudo que você sofrer por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, por causa dos princípios do reino, você será recompensado por isso. Então não baixa a sua cabeça não, amigo. Estão falando mal de você, mas é uma mentira, é uma calúnia, você vai ser recompensado. Agradece a Deus pela vida dessa pessoa, porque ela está te promovendo no reino. Se Satanás está se levantando contra você, mas você está fazendo tudo que tem que ser feito, está fazendo tudo corretamente, irmão, alegre-se.
você será recompensado. Agora, se as pessoas estão falando mal de você e isso é a verdade, acorde. Acorde. Muda de vida. Porque você não será recompensado por ser mal falado. Você será recompensado por ser perseguido. São coisas diferentes. Uma é a verdade, outra é por causa da causa, é por causa daquilo que você carrega. Fechou? A perseguição é um dos sinais do fim dos tempos. E eu não preciso chorar porque eu sou perseguido. Eu não preciso me martirizar porque eu sou perseguido. Eu preciso entender. É por causa do reino? É por causa de Jesus? É por causa dos posicionamentos na verdade? Glória a Deus. Eu serei recompensado. Fechou? Vamos orar para a gente encerrar essa aula de hoje. Eu espero que você tenha pegado essa chave de hoje. É muito forte. Eu quero orar com você para que o Senhor abra o seu entendimento. Se você está sofrendo alguma repressão, alguma opressão, alguma perseguição, eu quero orar para que o Senhor te fortaleça. Mas se porventura as pessoas estão falando mal de você, se opondo a você por causa da verdade, eu quero orar para que o Senhor te ajude a ser transformado. Uma coisa é a perseguição, outra coisa é a verdade. Amém? Feche os seus olhos. Respira fundo. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Obrigado porque o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre. A tua graça se renova a cada manhã. E nessa manhã existe um novo nível de graça. Graça para nos fortalecer. Pai, se algum aqui entre nós tem sido perseguido, difamado, oprimido, reprimido, por causa da verdade, por causa dos princípios, por causa do teu nome, Pai, dá força, fortalece. Dá clareza, Senhor, de que haverá recompensa. Por causa do teu nome, nós não sofreremos em vão. Pode Satanás se levantar contra nós, mas se nós estivermos debaixo do propósito, isso não é em vão. Isso vai gerar maturidade, vai gerar crescimento e recompensas para nós. Mas se for o contrário, se as pessoas estão falando mal de nós por causa de uma verdade nossa, por causa de um defeito real, por causa de uma falta de posicionamento real, nos ajude a nos consertarmos. Posições erradas, decisões erradas, que têm dado legalidades ao diabo, que têm gerado conflitos. Nos ajude a perceber isso, Senhor. No nome de Jesus. Pai, que os teus filhos entendam, a perseguição vai aumentar. Haverá uma perseguição terrível, mas que nós não precisamos estar aqui. Desperta o teu povo, Senhor. O fim está próximo. O fim é real. E as pessoas não estão levando isso a sério. Que de fato haja uma clarificação disso, Senhor. Eu oro por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que a graça dele transporte sobre a sua vida. Que você tenha um final de semana abençoado. Segunda-feira estamos de volta para mais uma live, para mais um episódio. E quarta-feira começa o nosso seminário. O arrebatamento e o fim dos tempos. Será um tempo muito precioso e que, de novo, não vai ser aberto, tá?
QR Code está aqui, o link está na descrição. Faça a sua inscrição, faça a sua parte e caia para dentro. Vai ser poderoso demais. Nós vamos nos aprofundar nos acontecimentos do fim. Vamos falar da grande tribulação. Vai ser massa demais. Eu espero você. Fechou? Link está na descrição. Aproveite e cai para dentro. Bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta às 7h12 pelo horário de Brasília. Paz. Bom final de semana. Domingo, você sabe, tem ministração aqui às 9h30 da manhã. Deus abençoe. Paz.